Bastante gente que geralmente acha que ele é uma criança morta. Se eu te contar que criança na verdade não tem espírito, sim, no nosso conceito de reencarnação na Umbanda, na verdade, o processo de reencarnação não está completo assim que a gente nasce. Quando uma pessoa morre muito jovem, até mais ou menos entre 20 e 23 anos, se ela morrer muito jovem, ela volta a ser quem era na vida passada. Porque a reencarnação é um contrato, né? Quando a gente concorda em reencarnar, os nossos guias tentam direcionar a gente a algo, né? E aí depende da gente acabar se desviando ou não desses caminhos, né? Mas eles sempre vão tentar direcionar a gente a algo, né? A vida toda a gente é manipulado a dar de cara com ao acasos da vida, né? Aí o que acontece? Existem alguns casos, né, de bem raros, de gente que lembra de vida passada, né? Mas essas memórias elas somem com o tempo. Por que é que isso acontece? Você tem que ter uma concordância, né? Para o conselho espiritual concordar com isso tem que ser uma coisa muito específica. E é difícil encontrar uma coisa que se encaixa perfeito. Eu ouvi falar de um caso de uma mulher negra que ela tinha sido assassinada. Ela reencarnou num menino branco. Aí de repente a criança virou para os pais e falou: Olha, eu sou reencarnação de tal, eu morri assassinado e tal. E aí a polícia, com os dados que ele passou, realmente conseguiu desvendar o assassinato daquela pessoa. Por quê? Porque ele era mesmo a reencarnação daquela mulher, aquele menino. Conforme o tempo passa, aquelas lembranças elas desaparecem que nem sonhos. Eu que e assim, quando é esse o caso, ele vai lembrar de uns pontos muito específicos. No caso, especificamente do assassinato e uns dados pessoais dela, né? Tem bastante caso disso na Índia, de crianças que de repente lembram da vida da família anterior. Por quê? Porque ali como o pessoal costuma acreditar mais em reencarnação, é mais fácil ter gente que acate isso. Por isso que é bem difícil também acontecer no Ocidente. Aí que tá. Então, um herê, ele não é reencarnação de uma criança morta. Aí, um ano atrás, eu consegui visualizar como é a aparência do meu herê. Eu era uma criança vestida de maçom. Se fosse um Exu vestido de maçom, sabe aquele uniforme que maçom usa? Aquele colete, aquelas luvas, o símbolo no centro? Então, se fosse um Exu vestido assim, a gente podia concluir, ó, em vida ele era maçom. Mas um herê, aí que tá. Quando eu vi isso, eu comecei a ficar pesquisando maçonaria, pesquisando herê, tentando ter algum paralelo, eu não estava achando. E de quase um ano depois, eu descobri o porquê disso. É que a maçonaria é uma escola filosófica. O conhecimento é o que nos faz crescer. Aí que tá. Aquele herê estava vestido de maçom como uma analogia. O conhecimento é um saber. Ah, faz sentido agora. Demorou quase um ano para me entender isso. E assim, a maçonaria não é uma religião, né? Mas é quase como se fosse uma coisa religiosa. É uma irmandade, uma fraternidade inteira, né? Todo lugar que é espiritual sempre tem Exu lá dentro. Você vai lá na Wicca, o pessoal tá acendendo aquelas velas, brota uma pombagira ali. Você vai lá na igreja católica, é a mesma coisa. O Exu tranca-ruas entra junto do padre no altar. No Islã, igreja de crente, o pessoal reza em sincronia, cantando, dá um holofote, chama a atenção de guia. Aonde existe espiritualidade, aonde se tem fé, tem Espírito Santo, tem guia. Aí assim, tudo bem que a maçonaria não é uma religião, né? Mas é quase como se fosse, né? Porque é um lugar assim meio espiritual. E por isso, possivelmente, lá dentro sempre tem guia também guardando aquelas casas. E então eu cheguei até a teorizar assim. Então será que esse herê é um herê que, quando não tá assim comigo, ele tá frequentando casa de maçom? É assim, surgem muitas teorias sobre nossos guias. Mas em si, cara, esse tipo de coisa a gente só descobre mesmo depois da morte, né?
Se você pratica muito a sua espiritualidade, desenvolve, talvez você saiba um pouco mais sobre seus guias em vida, né? Mas não é qualquer um. E até por isso, inclusive, tenho camiseta com símbolos de maçom e Illuminati, né? Não é que eu flerto com a maçonaria, isso aqui na verdade é uma analogia ao meu herê, né? Porque eu gosto dele, né? Meu Exu tem uma aparência normal de Exu. Cartola, sobretudo, minha pombagira é uma mulher que tem olhos vendados, né? E meu malandro também, é normal. Terno branco, chapéu. É o herê que tem uma aparência bem assim inusitada, né? E assim, se um herê não é um espírito de uma criança morta, o que ele é? É um anão? Claro que não, né? Um herê é uma espécie de entidade que vem de uma outra dimensão que chamam de reino encantado, né? Ele é tipo um ser que já nasce espírito. Esse ser, ele se assemelha muito com uma criança, mas em si não é uma criança. Da mesma forma que diziam antigamente que preto velho é espírito de escravo. Olha, alguns podem até ser, mas nem todos, né? É que como a energia deles é um pouco pesada, eles acabam andando com a coluna torta. E muitas vezes tem até acompanhamento de uma bengala. Aí dá a impressão que é uns velhinhos, né? E passaram a chamar de preto velho. Caboclo não é um índio. Alguns podiam até ser índio em vida. Mas assim, como é uns cara que chega com um monte de pena na cabeça, gritando, quem olha aquilo pensa que é índio, marinheiro. É um cara que viveu no mar a vida toda? Muitas vezes é. Mas é que marinheiro, na verdade, é um espírito que ele vive nos mares, nas águas, em rios, às vezes. Então, a gente chama de marinheiro. Não é necessariamente alguém que trabalhou de pescador ou coisa parecida. Diziam que é raro ter mulher marinheira. Na verdade, elas estão aparecendo já também. No começo, quando tinha gira de baiano, de malandro, era difícil aparecer mulher também. Mas elas começaram a aparecer com o tempo. Tá começando a aparecer bastante mulher marinheira também, né? Por que tem essa demanda, cara? Sinceramente, eu não sei, né? Talvez tenha alguma coisa a ver com o desenvolvimento pessoal das pessoas, né? Mas assim, voltando a falar de reencarnação, eu comentei lá da mulher que reencarnou em menino, né? Sabe que isso é normal? É bem normal, plano espiritual, você reencarnar como uma pessoa do sexo oposto, né? Eu estava conversando com um guia, isso há um ano já. Ele me revelou, era um herê, inclusive. E revelou quem eu era na vida passada, não falou meu nome. Falou que eu era um homem espanhol, magro, loiro, que tinha cabelo um pouco comprido e prendia o cabelo num rabo de cavalo, e eu trabalhava de tarólogo. Eu olhei a cara de tarólogo. Mano, eu odeio tarólogos. Porque quando eu vejo tarólogo, na minha cabeça, a maioria deles é tudo uns impostor, tudo falastrão. Minha mãe, ela adorava tarólogo, taromante. Aí ela pegava umas bem merda que falava que ela queria escutar e não acontecia nada. Ela odiava a nora dela, né? Minha cunhada. E aí uma taróloga que era não sei o que de Lúcifer foi falar para ela que na verdade aquela mulher tinha feito uma cumba pro meu irmão. Ela depois ficou ameaçando lá minha cunhada no telefone. Ah, vai a merda, vai. Esse é um daqueles motivos de eu odiar tarólogos. A maioria deles, a maioria na minha cabeça é impostura. Aí eu descubro que eu era tarólogo vida passada. Pelo amor de Deus, mano. Pelo menos eu espero ter sido um tarólogo verdadeiro, né? E não um impostor, né? Mas assim, lembrando que tarólogo não descobre orixá, tá? Tarólogo, quando um de verdade, quando eles se concentram com a intuição, eles conseguem, um guia que está por trás dele consegue deixar as cartas de um jeito certo para tentar falar alguma coisa. Mas é impossível você descobrir quem é os seus guias, mesmo com aquelas cartas de Exu e tal, né? A verdade é, você vai descobrir qual é o nome do teu Exu quando ele achar que deve falar. Mas, enfim, né? De novo eu acabei me desviando do assunto da reencarnação, né? Deixa eu explicar uma coisa. Quando você... Às vezes você morre com 40 anos, mas estava previsto para você morrer com 41. A única coisa que se pode ter certeza, quando você nascer, é que a sua data de morte já está pronta. E até nisso você pode errar. Porque você pode fazer idiotice durante a vida e morrer antes.
Se for o caso, parece um pouco até injusto o que eu vou falar. Às vezes tem caso de cara que reencarna como um bebê para morrer com 1 ano de idade mesmo, porque era para ele ter vivido mais 1 ano. E isso, na minha cabeça, parece até um bug em contrato, né? Mas, enfim, não fui eu que fiz essas regras, né? Quando a gente reencarna, a gente, como eu falei, tem coisas que a gente teria obrigação de fazer em vida, mas depende dos nossos guias tentar encaminhar a gente a isso. E como a reencarnação acaba sendo um negócio, às vezes falam assim pra você: olha, você quiser reencarnar, desta vez você vai ter que reencarnar como mulher. Aí você para, pensa e... Ah, você é uma mulher, vai casar com um homem? Sim. Ah, então tá bom. Você pode aceitar isso de boa se você quiser. Mulher que reencarna em homem também. É inclusive muito normal isso. Aí eu tava conversando inclusive com a Maria Navalha sobre isso, né? E ela me contou que, por curiosidade, a maioria dos gays é reencarnação de gente de sexo oposto. Que assim, tipo, era uma mulher, aí falando assim pra ela: olha, essa vida você vai reencarnar num homem. Ai, por quê? Ai, por isso, tem que fazer isso e não sei o quê. Aí ela negociou, não gostou da ideia de ficar com mulher e opinou em querer reencarnar num gay. Eles concordaram com o trato e aí uma mulher reencarnou num gay. Mesma coisa lésbica. A maioria das lésbicas eram homens vida passada. E no caso, nem sempre isso. Às vezes o cara era meio misógino, né? É um exemplo. Aí ele tá falando assim: ah, não aguento mais mulher, não suporto mulher. Ah. Aí pergunta pra ele: quer reencarnar num gay? Se ele dizer que sim, não. É claro que a pessoa pode ter seus motivos, né? Eu, conversando com outros guias, né, como por exemplo, qual é o nome daquele marinheiro? Cruzeiro das Almas. Ele me chegou a me falar que a maioria das pessoas que nasce tipo cega ou surda é reencarnação de suicida, por incrível que pareça. Que tipo, a pessoa, ela dá um tiro aqui. Aí o que que acontece? Quando ela tenta reencarnar, dá defeito. E aí ela reencarna surda. Cego, desse jeito também. Uma pessoa que se enforca, muda. Agora, você pode reencarnar como uma pessoa cega se você quiser. E o cara você vai falar: mano, mas acho que essa vida eu quero reencarnar cego. Ele vai à sua cara e pergunta assim: por quê? Não é mais fácil só ser uma pessoa que enxerga? Olha, se você explicar por que é que você quer reencarnar cego, fica à vontade. Gente que nasce com Down, por exemplo, muitas vezes a pessoa, ela reencarnou assim porque quis. Por que é que você quer reencarnar numa pessoa que tem síndrome de Down? Meu, se você explicar o porquê, então tá bom. Então assim, cara, as pessoas elas dizem assim: eu não pedi pra nascer. Acredite, cara, você pediu, você só não lembra. Quando fazem aqueles rituais, aqueles trabalhos para lembrar da vida passada, geralmente eles funcionam de duas formas. Ou eles conseguem, tipo, puxar um arquivo bem antigo no seu espírito, ou é um guia fofocando. Então, cara, é como se todas as suas vidas você fosse só um, mas você tem amnésia. Existem alguns casos de uma pessoa que morre e volta a ser quem era na vida anterior, tipo o caso de gente que morre muito jovem. Mas tem gente que às vezes volta para o mundo dos vivos para fazer uma coisa específica e quando morre volta a ser quem era. Eu vou dar um exemplo. Tem uma lenda que contam, né, que Getúlio Vargas ele já está reencarnado. E foi tanta insistência de alguns brasileiros para que ele voltasse para salvar o Brasil que ele concordou e reencarnou em 2016. Inclusive existe uma carta que foi psicografada, que foi a última carta dele antes de reencarnar. Dizem que supostamente ele vai tentar ser uma pessoa que desde jovem vai tentar ser encaminhado para a política e vai supostamente ser presidente de novo. Meu, vai ser presidente bom? Não sei. Mas a questão é, ele vai tentar. E o que vai acontecer com a reencarnação de Getúlio depois que morrer?
possivelmente ele volta a ser Getúlio. Eu ouvi falar de um caso de, por exemplo, uma historiadora do Egito, que ela sabia ler hieroglifo em 1 minuto, enquanto a maioria dos historiadores ficava assim horas tentando decifrar, ela conseguia rapidamente. Ela era a reencarnação de uma sacerdotisa egípcia, ela nunca tinha reencarnado. Ela viu aquilo, meu, eles vão fazer tudo errado. Ela concordou em reencarnar só para fazer isso. Tanto é que quando ela acabou o estudo dela, ela morreu. E ela voltou a ser quem era antes, né? E assim, parando para pensar nisso, que homem reencarna em mulher e vice-versa, eu cheguei até a perguntar assim para Maria Navalha: e quando é travesti? Aí ela, o que é travesti? Homem que resolveu se tornar mulher, ou vice-versa. Ah, ela me explicou que às vezes a pessoa se apressa para reencarnar e vai parar num corpo que não era para parar. Então, assim, às vezes a mulher era para reencarnar num corpo de mulher, mas ela se apressou muito e aí ela, não, vai esse aqui mesmo. E acabou reencarnando num menino. E o que que acontece? A vida buscou encaminhar ela para se tornar uma trans. Então, então aquele menino sempre teve espírito de mulher. Porque assim, a vibração do homem, ela é assim, ó. É um pêndulo. A vibração da mulher é assim, ó. Ela é circular. Então você poderia descobrir se aquele jovem que aparenta ser homossexual é realmente homem ou mulher no espírito. A questão é, mano, você vai confiar em alguma coisa que qualquer médium faça? É difícil, eu devo lembrar que tem muito charlatão por aí, né? Então, cara, esses negócios que às vezes a pessoa quer ser trans, depois volta atrás, às vezes a pessoa estava só confusa, né? O ideal, né, seria você se consultar num guia para tentar descobrir a verdade, né? Ou quem sabe um psicólogo, se você tem alguma dificuldade em descobrir quem você, né? Quem você é. Mas assim, se isso não é um problema, isso não é um pecado, a homossexualidade, né? Isso quem inventou foi a igreja, cara. Cada um tem a sua vida. É, e na maioria das vezes, o, também tem. Você reencarna em gente que é da sua própria família. Mas nem sempre. Isso é só a maioria das vezes, porque os seus guias geralmente são seus descendentes, né? Então, possivelmente, teu Exu, por exemplo, pode ser seu quadra, quinta, sexta avô, ou coisa parecida. Mas e se de repente você foi parar lá no umbral, barra inferno, depois foi resgatado e foi parar numa outra família? E se você simplesmente não quis ser daquela família? Então, tem esses poréns, né? Agora, tem uma outra dúvida sobre reencarnação, que é possível a gente reencarnar em animal ou vice-versa? Não. Eles me responderam não. Claramente, não. Ou me responderam, nunca vi isso acontecer. Porque assim, cão, quando morre, às vezes ele fica esperando a hora certa para poder reencarnar em outro cachorro e voltar a ser seu. Tipo, você tem um cão quando tem 10 anos, aí ele morre. Você tem 20 anos, vai adotar um filhotinho. Às vezes, aquele filhotinho que você reencarnou é a reencarnação do seu outro cachorro. Porque ele foi reencarnar especificamente ali para você adotar ele. Gato também. Pode ser outra raça de gato ou cachorro, mas vai reencarnar no animal. Então, e se de repente eu extinguir todas as girafas do mundo? Girafa nunca mais vai reencarnar. Simples assim. Então, isso são algumas dúvidas que as pessoas têm sobre reencarnação, espírito e dessa camiseta aqui que eu tenho. Se tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar de reencarnação, depois eu deixo para outro vídeo, beleza? Um forte abraço.